do dia 22 de junho de 2009. Declaro abertos os trabalhos da 19ª reunião ordinária da 31ª legislatura da Câmara Municipal de Nova Vitória, Estado do Paraná. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que em pé cantemos o hino nacional. Colocamos em discussão a ata da sessão anterior. Não havendo retificação ou impugnação, a mesma está aprovada. Solicito ao assessor-geral da Presidência, Sr. Marco Antônio de Lima, para que apanhe as assinaturas dos edis presentes.
Solicito ao primeiro secretário, vereador Moisés Miguel Benassi, para que proceda a leitura da matéria constante do expediente do dia. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, imprensa e os demais presentes na casa. Para refletir, Salmos capítulo 148, versículo 7. Louve o nome do Senhor, pois mandou e logo foram criados. Correspondência recebida da APADAF, ofício número 056/2009, encaminhando a prestação de conta da transferência voluntária de recursos do município de União da Vitória e a APADAF exercício financeiro de 2009 referente ao mês de abril de 2009 no valor de R$ 828. Do vereador Gilmar Jurenchuk, solicitando com anuência do plenário dispensa da reunião ordinária do dia 22 de junho de 2009 por motivos de doença. Ofício do Executivo, número 626/2009, encaminhando o relatório de atividades realizadas no mês de maio de 2009. Matéria do Legislativo. Indicações, número 158/2009, do vereador Clarito Denivardo Barbosa, ao senhor prefeito municipal para que determine ao setor competente da municipalidade instalar 4 luminárias na rua Braulino Pigato, no bairro Bom Jesus, local onde, devido à escuridão, moradores ficam à mercê de serem atacados por pessoas desocupadas. Número 159/2009, da vereadora Maria Rodrigues da Cunha, ao senhor prefeito municipal para que determine ao setor responsável proceder o estudo e a viabilidade de instalar redutores de velocidade ou colocar lombadas nas proximidades do Herbert Materiais de Construção em São Cristóvão. Tal solicitação se faz necessário pelo emprego de alta velocidade que alguns condutores utilizam nessa via pública, de mão única, e é uma reivindicação de vários funcionários da referida empresa. Número 160/2009, da vereadora Maria Rodrigues da Cunha, ao senhor prefeito municipal, para que determine aos órgãos responsáveis para que proceda a derrubada de um pé de pinos localizado nas proximidades da Madeireira Irmãos Moleri, na esquerda da pista, sentido São Cristóvão, São Cristóvão Centro. Trata-se de uma árvore que se encontra com o tronco comprometido, podendo causar danos a transuentes e aos moradores do local. Número 161/2009, do vereador Ricardo Adriano Sass, ao senhor prefeito municipal para que determine a autarquia municipal de esporte instalar alguns equipamentos para o lazer das crianças, brinquedos, no pátio da Escola Duque de Caxias, no bairro São Gabriel. Existe uma praça no local com os equipamentos destinados ao lazer das crianças, mas, infelizmente, o uso desses equipamentos está comprometido, pois às 24 horas do dia há permanência de pessoas desocupadas no local, fumando, soltando bombinha e danificando o bem público. Impede que professores levem as crianças para utilizarem aquele logradouro público. O constrangimento e o medo impera na região. Inclusive, há necessidade que a polícia militar passe a efetuar rondas constantes nas imediações a fim de dispersar o aglomeramento de vândalos que amedronta toda a comunidade. Número 162/2009, do vereador Altamir Moreira de Castilho, ao senhor prefeito municipal para que determine a Secretaria de Obras da Municipalidade providenciar a eliminação da valeta existente na rua Sérgio Ribeiro, abaixo da residência 374, no bairro Cidade Jardim, com a colocação de tubos de 40 centímetros. O assoreamento da valeta com detritos provoca mau cheiro e faz com que moradores tenham sérios problemas de saúde. Número 163/2009, do vereador Altamir Moreira de Castilho, ao senhor prefeito municipal para que determine a Secretaria de Obras da Municipalidade providenciar a colocação de tubos na rua Herberto João Carson, Herbert
João Calço, abaixo da confluência com a rua Joaquim Guidec, no conjunto Panorama. Número 164, 2009, do vereador Altamir Moreira de Castilho, ao senhor prefeito municipal para que determine a Secretaria de Obras da Municipalidade proceder à colocação de tubos na rua Cordovão Frederico de Melo, no conjunto Panorama, local onde o acúmulo de dejetos estava trazendo sério transtorno aos moradores da região com a proliferação de animais peçonhentos. 165, 2009, do vereador Gilmar Jarentil, que é o senhor prefeito municipal, para que determine o setor responsável pela iluminação pública em nosso município urgentemente instalar uma luminária completa na rua Hermínio Miles, de frente ao imóvel número 441, no bairro São Brás, local de intensa escuridão, o que traz insegurança aos moradores da região, principalmente para os jovens que estudam no período noturno. Número 166, 2009, do vereador Ricardo Adriano Sass, ao senhor prefeito municipal para que entre em contato com os órgãos competentes no sentido de se proceder à retirada do pinheiro localizado no canteiro central da rua Visconde de Guarapuava, trecho entre a Avenida Manuel Ribas e a rua Professora Masília. No momento em que temos a atuação do IBAMA, ITC e a Polícia Federal, nossa região, é prudente, senhor prefeito, entrar em entendimento com os referidos órgãos para evitar aborrecimento. Porém, se faz necessário a retirada do pinheiro ali localizado, pois o mesmo está na iminência de causar prejuízo maiores, uma vez que está tocando nos fios de eletricidade, ameaçando a rede elétrica naquele local. Número 167, 2009, do vereador Ricardo Adriano Sass, ao senhor prefeito municipal para que determine a Secretaria de Obras proceder com urgência o revestimento asfáltico ou pelo menos uma operação tapa-buraco na rua Astolfo Macedo de Souza, quadra localizada entre a Avenida Manuel Ribas e a rua Castro Alves. Enormes buracos na pista de rolamento dificultam a trafegabilidade no local, principalmente a veículos pequenos, carros, motos e bicicletas. Número 168, 2009, do vereador Moisés Miguel Benassi ao senhor prefeito municipal para que determine as secretarias envolvidas buscar a concretização ainda este ano da construção de uma nova capela mortuária ao lado da já existente no cemitério municipal de União da Vitória, ou até mesmo ampliar a mesma no terreno da propriedade do município, localizado ao lado da referida capela. A dificuldade de construir uma nova capela mortuária sempre esbarra em local terreno ou por existir este imóvel na rua Clotário Portugal, já de propriedade do município, nada mais cômodo e eficaz se inicia imediatamente esta obra. Obra esta que certamente será de baixo custo financeiro. Fim do expediente, senhor presidente. Fim do expediente, esta presidência despacha as indicações aos órgãos competentes. Solicito ao secretário Moisés Miguel Benassi para que informe se algum dos edis inscritos para o uso da palavra no horário do expediente. Estão inscritos para o uso da tribuna os vereadores Júlio Adilson Pires e Jair Brunhaga. Concedemos a palavra na tribuna ao vereador Júlio Adilson Pires. Vamos quebrar tudo esses copos aí. Senhor presidente, mesa diretória, senhores vereadores, senhora vereadora, munícipes aqui presentes, imprensa falada, escrita. Novamente uso a tribuna dessa Casa de Lei
E hoje não era a minha intenção de usar. Mas parece que toda semana nós temos um presente do governo do estado, então nós temos que usar. Começando, senhor presidente, pela ordem, eu tenho a Gazeta do Povo aqui, do dia 20, sábado. A Gazeta do Povo traz uma matéria dizendo: Lula disse que desmatadores não é bandido. Aqui na nossa região, até os que reflorestam foram bandidos, passaram por bandido. Pelo que a Polícia Federal fez, o IAP, o IBAMA e o que a Força Verde vem fazendo com nossos agricultores, com aqueles que plantam. Ainda o governo diz, lembrou que os presidentes, que o presidente lembrou que os desmatadores foram incentivados por os atos dos governos da década de 70. Eu acho que a matéria é boa, e quando vem do governo Lula, ele tem que avisar, chamar o delegado da Polícia Federal, que veio aqui na nossa região e fez um terrorismo com os empresários e com aqueles que fazem reflorestamento. Eu acho que o presidente Lula tem que primeiro agora avisar o delegado da Polícia Federal que os desmatadores não são bandidos. Aqui fizeram tudo o contrário. O delegado da Federal, o pessoal do IBAMA, do IAP, além de tratarem mal, ainda fizeram aqueles que reflorestam a nossa região como bandido. Então, esse era um desabafo do que veio no jornal Gazeta do Povo de sábado. Eu acho que a União da Vitória e a região ganham mais um presente do governo Requião. Toda semana tem um presente. Essa semana eles vêm agora do secretário de Segurança Pública. Ele está transferindo de União da Vitória o delegado titular, que faz 1 ano e 4 meses que está aqui, que é o doutor Najib, e que vinha fazendo um belíssimo trabalho em União da Vitória, na região, está sendo transferido. Doutor Najib e o doutor Joanas. Está saindo o delegado titular e o delegado adjunto. E com eles vai 2 investigadores. Mais um presente do governo Requião para a nossa região. Já não tem policiamento, já não tem investigador. Está indo 4 e está vindo 2. Presentinho de grego de novo para a nossa região. Nós temos hoje em União da Vitória, temos 8 investigadores. É uma vergonha, né? 8 investigadores. Nós temos 4 que tiram plantão. São plantonistas que não deveriam ser plantonistas. Porque o lugar de investigador é investigando, é na rua. Não é de babá, de preso lá dentro da delegacia. Nós temos 8. Nós temos 4 que ficam de plantão. Nós temos 3 investigadores na rua. Somente 3. E nós temos uma investigadora que cuida da parte da área da delegacia da mulher. Então, na realidade, nós temos só 3 investigadores. E 1 ou 2 vezes por ano ocorre as férias, né? Quer dizer, nós temos 2 investigadores. 2 investigadores para cuidar da União da Vitória e mais 5 municípios. Hoje nós temos na delegacia de União da Vitória capacidade para 16 presos. Hoje ela está com 86 presos. Isso é brincadeira, é piada. Mas esse é o presente que nós temos do governo Requião e temos do secretário de Segurança Pública.
Uma delegacia que comporta e tem capacidade para 16, está com 89 presos. Tá pior do que sardinha em lata lá. E tá tudo misturado. Quem é bom, quem não é, bandido, quadrilheiro, estão tudo junto. Aquele que não sabe vai aprender, para amanhã sair formado da delegacia de União da Vitória. Devia aparecer na escolinha do Riquião também. Ele gosta de pôr na escolinha dele, aparecer tudo, devia pôr também a delegacia ali, com os presos de alta periculosidade e com os presos de bem que estão lá na delegacia. Se não bastasse esses 89 que tem aqui na nossa delegacia, no centro da cidade, nós temos ainda no interior, aonde apelidaram de delegacia. Fecharam lá umas casas e punharam lá um delegado e disseram que é delegacia. Lá nós temos mais 58 presos. Nós temos um total de 47 presos. Temos 3 investigadores na rua. E temos 2 delegados que estão indo embora. E que vinham fazendo um trabalho muito bom aqui na região. Faz 1 ano e 4 meses que o delegado está aí. O delegado acabou de conhecer a região, acabou de conhecer os bairros, e seria nesse momento que ele ia poder começar a trabalhar. Mas como em União da Vitória não pode ter investigação, nós não sabemos por quê, o secretário de Segurança Pública novamente está mandando o delegado ser transferido. Isso vem acontecendo com todos os delegados que vêm para a União da Vitória. Nós tínhamos um delegado de primeira classe, um senhor delegado, Dr. Guaraci. Chegou à União da Vitória e começou a fazer um trabalho muito bom. E ele começou a investigar a morte do empresário de Cruz Machado, que tinha sido morto e tinham queimado a sua caminhonete. E tinha lá uns ossos, uns corpos, uns ossos que parecia ser de uma pessoa que seria o motorista, seria aquele empresário. Quando o Guaraci começou as investigações e que começou a dar certo, ele foi transferido à União da Vitória. E assim veio ocorrendo. E o que nós sabemos hoje é que esses delegados estão sendo transferidos, porque tem uma outra cidade do Paraná que está com problema lá, como coisa que se a nossa não tivesse com problema. Mas eu não sei o que acontece com a região sul, principalmente com a União da Vitória, que nós não podemos ter do governo do estado nada de bom. Que daí vai embora. Nós temos aqui, sim, pessoas boas que trabalham no governo do estado. Nós temos o pessoal do DR aí que são parceiros, são amigos, mas que não podem trabalhar na União da Vitória. O maquinário do DR vai para as outras cidades, para a União da Vitória e região não pode. É ordem do governador. Ele não gosta da União da Vitória. Ele não gosta da região da União da Vitória. Então, às vezes, nós conversamos com os funcionários do DR, eles ficam até tristes por, às vezes, nós criticar aqui o governo e eles ser da base do governo. Mas eles não têm culpa. Eles são mandados, estão cumprindo sua função e tem que levar as máquinas que seria para trabalhar aqui na região, tem que trabalhar fora. Agora eu vejo um centro que nem a União da Vitória, com 53 mil habitantes, divisa com outro estado, que hoje as duas juntas, 100 mil habitantes, um número muito grande do tráfico de droga na nossa cidade, principalmente nas portas e portão de colégio, e nós não temos segurança nenhuma na área de antidrogas. E temos certeza que com esse pouquíssimos investigadores que nós temos na 4ª SDP, não vão nunca poder fazer investigação. E de milagre. Enquanto isso, aumenta o número do tráfico de droga, aumenta o número de roubo.
Os roubos em União da Vitória começam a preocupar, porque a semana passada, 3h30 da tarde, nós tivemos um roubo no centro da cidade, onde 3 pessoas invadiram um cartório, aqui no centro da cidade, armado, e renderam os funcionários do cartório e levaram aproximadamente R$10 mil. E a hora que os assaltantes e as quadrilhas souber que União da Vitória tem 3 investigadores para estar na rua, não tenho dúvida que nós vamos ter assalto todo dia. Porque a semana retrasada teve o mesmo assalto, praticamente o mesmo assalto de dia em Porto União, numa lotérica. E está tão fácil que os assaltantes estão vindo de moto assaltar. Por quê? Porque a falta de policial. O policiamento, o lugar de polícia é na rua, principalmente de investigador. Agora aqui em União da Vitória, os contrários, os investigadores têm que ficar na delegacia cuidando de preso. Os investigadores que deveriam estar investigando o tráfico de droga, os assaltos, as mortes, o roubo, eles passaram a ser babá de preso. Eles têm que ficar cuidando dos presos na delegacia. Isso, se não bastasse ainda, que eles têm que levar preso da delegacia até o fórum para ser ouvido. Então, nós não temos investigador para que possa fazer investigação dentro da cidade de União da Vitória, e sim da região aqui, dos 5 municípios, onde também são comandados pela 4ª SDP. Porto Vitória, nós temos uma delegacia que hoje não tem delegado e não tem nem comandante da Polícia Militar. Então, da Polícia Militar, meu passarinho me contou hoje à tarde que ele está numa operação fora. E delegado em Porto Vitória não tem. Tem 16 mulheres presas lá naquela delegacia de Porto Vitória. 16. No mínimo, cabe 3. É igual a União da Vitória. Aonde é para 16, nós temos 89. Nessas horas eu fico novamente lembrando, aonde será que estão os deputados que representam a União da Vitória? Todos esses problemas da União da Vitória, você não vê um deputado abraçando estas causas, defendendo a região. Porque isso aqui parece piada, você dizer que uma delegacia que tem capacidade para 16 presos tem 89. E isso ainda que os prefeitos desses municípios aceitam que vá para lá, para o interior, mais 58 presos. Que o prefeito não deveria aceitar nunca. E nós já estamos cansados de pedir para o governador, para o secretário de Segurança, que aqui na nossa região precisa um mini presídio. Por que precisa um mini presídio? Porque esse mini presídio vem um comandante do presídio que é o diretor. É um homem que não vai fazer investigação, ele vem só para cuidar do presídio. E os guardas que cuidam dos presos do presídio são guardas penitenciários que não tem nada a ver com a polícia, que não tem nada a ver com investigação. Quer dizer, se sai esse mini presídio, esses 147 presos, automaticamente mais de 100 estariam no mini presídio aguardando seu julgamento ou aguardando vaga na penitenciária. E não era a Polícia Civil, esses investigadores, que fizeram escola para investigador, são investigador, eles estariam na rua fazendo investigação, procurando principalmente atender numa área que hoje vem matando milhões e milhões de jovens, que é o crack, que estão usando nas pequenas cidades onde o poder aquisitivo é menos. Mas não tem projeto de deputado nenhum, não tem investigador
sobrando para que se monte uma equipe de antidroga e que possa prender os traficantes para parar de matar os filhos da nossa cidade. Eu acho até que deveria ter um projeto que as próprias escolas pudessem dar e orientar o adolescente no tráfico de droga. Mas com gente capacitada, que conhecedor. Nós temos aí a Polícia Militar que faz o grupinho ProER, que tenta ajudar. Mas o que vem acontecendo nas cidades, morte, homicídio, roubo, tudo por causa das drogas, nós deveríamos ter, sim, bem mais pesado. Nós deveríamos ter gente especializada e praticando em toda a cidade. Mas principalmente dentro das delegacias, deveria ter, sim, uma equipe especializada em antidroga. Assim como aqui na nossa região, se nós for pegar todos os homicídios que aconteceu aqui, que não foi até hoje resolvido, vários homicídios. Por quê? Porque não tem investigador. Deveria ter uma equipe, 2, ou 3, ou 5 investigadores, só para trabalhar na investigação de homicídio. Na capital nós temos delegacia de homicídio, delegacia antidroga, delegacia de furto. Por que aqui nós não podemos ter sequer 3 ou 4 investigadores em cada área? Vai poder dar segurança para os nossos filhos, para a nossa cidade, para os nossos comerciantes. E quando a coisa começa a ficar bom, aqui, que nem esse delegado que veio, que está apresentando um bom trabalho, sem motivo, sem uma explicação, ninguém sabe o porquê que ele está sendo transferido. Se nós tivéssemos deputado que representasse a União da Vitória, nós podíamos ligar para ele e amanhã saber, ele que fosse até o governador ou até o secretário de Segurança Pública, pegar uma explicação por que está sendo transferido esses delegados aqui. Nós vamos ter só o ano que vem, na eleição, que eles vão vir pedir voto, visitar, dar tapinha nas costas. Nós tivemos aí mais de 20 dias um terrorismo em cima dos agricultores, em cima das madeireiras. Não apareceu, a maioria dos deputados não veio. E principalmente os deputados que são da base de apoio do governo. Esses que deviam estar aqui não vieram. Então a mesma coisa acontece nessa quinta-feira. E vou dizer mais, se tiver algum vereador aí que é bem ligado com os deputados que estão em Curitiba e fazem a parte da base de apoio, deveriam amanhã ligar para ele e perguntar o porquê a retirada dos 2 delegados. Será que há alguma investigação que está prejudicando alguém? O povo da União da Vitória gostaria de saber. Se tiver alguém que possa ligar para os deputados que fazem base de apoio do governo e tirar alguma informação. Eu acho que o povo da União da Vitória ia aceitar. Então fica aqui, senhores, o descaso com a segurança pública. Nós temos tanto benefício do governo Riquião e do secretário de Segurança Pública, que o rabecão do ML faz mais de um mês que não está na União da Vitória. Segundo as informações que nós tivemos, levaram para Ponta Grossa. Aqui não precisa, aqui nós trazemos no braço o defunto lá da BR, de certo. É uma pouca vergonha que nós não temos nem um ML. Agora eles levaram o carro do ML, que é o rabecão. Segundo as informações, diz que está em Ponta Grossa. Tudo que é bom ainda que está aqui, que é do governo do estado, estão levando para fora. E por quê? Que explicação que nós temos? Nenhuma. Nós temos uma BR aí que toda semana tem acidente. E praticamente toda semana tem acidente com vítimas fatais.
Essa BR-153 já foi apelidada do Corredor da Morte. Agora, me surpreendeu que nós estivemos lá e o Rabecão não está, mas está onde? Não, o Rabecão foi para Ponta Grossa. Os dois delegados estão indo para o norte do Paraná. E União da Vitória. E os homicídios que têm acontecido. Vai ficar na impunidade? Vai ficar que nem o do empresário de Cruz Machado, que foi morto, queimado, e até hoje ninguém sabe quem? Por incompetência do secretário de Segurança Pública, que a responsabilidade é dele, que a responsabilidade é do governo do Estado. Por que que a nossa região está sendo esquecida e não vem nada de bom para a região da União da Vitória? E quando eu digo e falo dos deputados, ainda me mandam uns idiotas me falar que é para mim ficar quieto. Eles tinham que ter vergonha na cara de dizer que são deputados de União da Vitória e da região. Deputado bom, que representa a região, vai atrás do seu governador e luta para que se traga mais emprego, que se dê uma geração de emprego, que o povo possa trabalhar. E aqui, União da Vitória, está acontecendo todos os contrários. Os poucos empregos que tem, ainda tem participação do governo, com o IAP, com o IBAMA, com a Força Verde, com a Polícia Federal, de vir aqui fazer um terror em cima dos nossos empresários e dos nossos agricultores e diminuir o emprego, que é o que está acontecendo em União da Vitória. E se tiver alguém que ache que eu estou falando demais, que dê uma passadinha amanhã, comece em Porto União e desça a avenida e veja dos dois lados o quanto de casa de comércio que está fechada com plaquinha de alugues. E há 2 anos atrás nós não achávamos uma casa de comércio para alugar aqui em União da Vitória. Mas não tenho dúvida que se continuar do jeito que está vindo, com esses deputados frouxos que nós temos aqui, União da Vitória vai se acabar. O desemprego já está aí. Os empresários não querem mais pegar ninguém para trabalhar, estão convidando para se retirar, fazer acordo para ir embora. No interior ninguém tem medo de passar a mão numa foice para ir trabalhar, que chega o Rambo da Força Verde de calibre 12 na mão e o coitadinho do agricultor que está com a mão calejada lá é humilhado na mira de um A12, como se ele fosse um bandido, como se ele fosse um marginal. E ele é assim. Ele passou a ser um marginal porque ele preservou o que o avô, o que o pai dele deixou. Que ainda na nossa região tem 56% de mata verde. Graças a esses pequenos agricultores que têm a mão calejada, que hoje para o governo do estado, para a polícia, Força Verde, para a Polícia Federal, são marginal. Quando eles chegam nas propriedades, chegam de calibre 12 na mão. Em contrapartida, nas capitais, os traficantes estão se organizando, montando esquadrilha, vendendo droga, vendendo arma. E o combate, lá nós não vemos ninguém de calibre 12, enfrentando eles, que eles também estão de calibre 12. E nós temos visto que estão vendendo as propriedades. Sábado, eu estive na associação da prefeitura e fui um pouco mais para frente, até Santa Maria, tem 2 propriedades para vender. E eu parei numa perguntar o motivo, por que estavam vendendo. E a mulher me respondeu chorando. Seu Pires, nós temos medo até de ficar aqui, do jeito que esses homens chegam, armados aqui. E se nós continuar aqui, nós temos que roubar. Nós passamos a ser ladrão nosso. Nós temos que roubar
da nossa fazenda uma abracatinga que está caída para poder pôr no fogão. Então isso é uma vergonha. E tanto o interior como a cidade vai se determinando. E cadê os nossos políticos, nossos representantes? Para pegar o governo do estado, para pegar esses órgãos, vir aqui e dizer, olha, vamos lá no interior, vamos orientar aqueles agricultores, o que eles podem fazer, o que eles não podem. Eles têm 10 alqueires de terra, 5 têm água, então não vão usar. Não vão mexer nesses 5 alqueiros. Mas vamos pagar um ROI, vamos pagar um salário mínimo para o agricultor, para ele manter aqueles 5 alqueiros. Se tem 10, ou se tem 15, ou se tem 20, vai aumentando o ROI e vai deixando o agricultor lá. Porque o agricultor vende de graça, vem para cá, acaba o dinheiro dele aqui e ele vai fazer o quê? Se não tem emprego nem para os que estão aqui. Vai aumentando as favelas. Vai aumentando as favelas. Então, senhores, é mais um desabafo aqui nessa tribuna. E a respeito da segurança, novamente, desmontaram MLS em Rabecão, a delegacia deixa os 2 delegados, o titular e o adjunto. E como nós temos que ter gratidão com as pessoas que vêm aqui, eu peço ao presidente que na próxima semana, junto com todos os vereadores, que nós possamos fazer, principalmente o doutor Najib, que fez um bom trabalho aqui, não sei se uma moção, um título de reconhecimento pelo trabalho dele aqui, porque esse delegado foi muito importante na ação que nós tivemos de 1 ano e 8 meses para nós poder tirar os índios aqui do interior, que era outro sofrimento dos nossos agricultores, e esse delegado foi muito importante e ajudou muito, tanto a comissão como os pequenos agricultores. Eu queria que saísse no nome dos 10 vereadores dessa casa, que representam esse legislativo, um título de reconhecimento para o doutor Najib, por esse pouquíssimo tempo que ele ficou aqui, de 1 ano e 4 meses. E também que fosse enviado para o secretário de Segurança, que ele desse uma explicação. O povo de União da Vitória merece uma explicação. O porquê. Porque ultimamente o povo de União da Vitória não merece nada do governo do estado. Só merece quando ele vê de manhã cedo a rua de União da Vitória tomada por viatura da Força Verde, por viatura da Federal. E nas portas das viaturas, os canos grossos, as 8 milímetros, as 12, que vêm para ir visitar os agricultores, que preservaram a natureza de União da Vitória. No Paraná, a região que ainda tem o verde. No norte do Paraná não tem mais nada. Lá não precisa Força Verde, não precisa IAP, não precisa Polícia Federal, não precisa Promotoria Pública e não precisa nada, porque lá não tem nada. Tem que vir aqui, aonde os agricultores preservaram. Muito obrigado, senhor presidente. Concedemos a palavra na tribuna ao vereador Jair Brunhado. Quero cumprimentar os componentes da mesa diretora, nobres vereadores, munícipes aqui presentes, imprensa falada e escrita. Quando se falou aqui sobre problema de droga nas escolas e segurança nas escolas, bem citou o vereador Pires, de que nós temos hoje, trabalhando nas escolas, uma equipe da Polícia Militar, do PROERD, que faz um belo trabalho no serviço de conscientização e prevenção contra as drogas para os nossos alunos de 1ª a 4ª série. Também, como diretor de escola, tenho que agradecer e parabenizar o belo trabalho que a patrulha escolar faz para nós, educadores de União da Vitória. A patrulha escolar tem sido de um respaldo muito grande para as escolas.
ampliando a segurança nas escolas estaduais, fazendo com que nós, diretores, tenhamos condições de administrar sem medo e tomar as medidas administrativas necessárias com total segurança. Portanto, quero aqui fazer um destaque, parabenizar e agradecer à Patrulha Escolar, ao Grupo do ProERD, por esse belo trabalho de apoio às escolas estaduais e municipais. Também, sem dúvida nenhuma, nos momentos que nós, quanto diretor de escola, solicitamos, o sistema de ronda ostensiva tem nos atendido bem. Apesar do baixo efetivo, a Polícia Militar tem atendido muito bem as nossas escolas. Mas o que me traz nessa noite de hoje ao uso da tribuna, primeiramente, quero agradecer essa Casa de Leis por ter aprovado, no dia 18 de 5 de 2009, um requerimento, o qual solicitava ao Ministério Público, ao Núcleo Regional de Educação, Secretaria de Estado de Educação e ao MEC, providências sobre alguns livros com material pornográfico que está sendo distribuído nas escolas. Este material gerou bastante polêmica. E aqui eu quero agradecer os jornais locais, todos eles, pela consciência, pelo apoio e pela divulgação do trabalho dessa Casa de Leis. Quero agradecer também às nossas emissoras de rádio, por terem feito a divulgação e ter entendido o trabalho desta Casa de Leis em prol da qualidade da educação. Sem dúvida nenhuma, também, apesar de polêmico e às vezes contraditório, sem mesmo muito direito de nós podermos expressar, mas tenho que agradecer aqui, os 3 momentos que a Gazeta do Povo desprendeu páginas a respeito desse assunto polêmico e que trouxe, através da Gazeta do Povo, através da Gazeta do Paraná, através também da Rádio CBN, da Rádio Band News, da revista RPC, do jornal da RPC de primeira edição do dia de hoje e outros tantos meios de comunicações pelo Paraná que nos entrevistaram, que em apenas 3 dias foram mais de 20 entrevistas para os meios de comunicações do estado do Paraná, surtindo efeito, onde Foz do Iguaçu, o Núcleo Regional de Foz do Iguaçu recomendou a retirada deste material das prateleiras. Também Cascavel deu autonomia para a ação dos diretores. E a Secretaria de Estado de Educação mobilizou-se e sensibilizou-se, dando também essa autonomia às escolas. Por alguns meios de comunicação, eu fui mal interpretado e alguns lançaram que eu tirei a mão grande, simplesmente a livre-arbítrio, os livros da prateleira. Não, não o fiz. No momento que foram retirados, esses livros foram O Amor à Brasileira e Um Contrato com Deus, os quais foram encaminhados à Promotoria Pública de Nova Vitória, Dr. Júlio, para que ele sim fizesse análise desse material para posteriores medidas. Tenho aqui que parabenizar todos aqueles diretores e professores sensíveis, pais, alunos, a esta causa, pela forma com que os meios de imprensa de Nova Vitória trabalharam e mostraram. Porque alguns raros desinformados tentaram defender um livro com um palavreado daquele. Esses livros, aonde foi colocado que haveria censura em União da Vitória, foi trabalhado de forma que quem começou a trabalhar esse assunto perdeu a razão. Então apelou para o lado de censura. Censura, no meu ponto de vista, é proibi-lo de estar nas bancas, nas livrarias e a sua edição. Censura, no meu ponto de vista, é isto. Mas nós, em momento algum, pedimos para tirá-los de livrarias, de bancas, ou ainda, dos sistemas de venda comum. O que nós não admitimos, e essa Casa de Leis concordou conosco, é que o dinheiro do erário público seja gasto com livros com um palavreado tão baixo, tão desnecessário. Concordo com alguns que dizem que o dia a dia está aí na rua, está na internet, só que na rua, na internet, ele vai procurar esse tipo de assunto e vai conversar. Agora, na escola, não. Dentro de uma escola, o aluno vai lá para buscar ensinamentos, aprendizagem, educação, bons exemplos, costume e ética. E é isto o nosso papel. E não me vergo diante de ameaças que recebi neste período
por algumas pessoas que detêm cargo político, achando que poderão fechar a minha boca. E só consegui isso graças aos meios de comunicação de União da Vitória e região, que nos auxiliaram nesses momentos difíceis. Tanto é que medidas foram tomadas em outros pontos. Eu só consigo entender uma coisa. Eu acredito que esse material vendido para o governo federal, para o MEC, para o Plano Nacional, foi um material vendido gato por lebre. Não deve ter sido lido, porque diz que passou por uma câmara temática ou de examinadores. Duvido que leram esses livros citados aqui e mais alguns que ainda estão aparecendo nas prateleiras. Eu acho que alguns desses estavam encalhados nas livrarias, nas editoras, e foram empurrados para que fossem vendidos. Só assim sairia e teria lucro os seus autores, ou editoras, ou responsáveis. Não tem lógica um palavreado tão baixo sendo utilizado em termos de literatura. E defendo a literatura nacional e paranaense. Nós temos uma literatura tão vasta, tão rica. Por que nos fazermos uso de uma literatura de autores onde tem um material tão pequeno, com palavras que não trazem nada de formação? Imaginem que, se nós aceitarmos um livro desse nas nossas escolas, porque teve membros ligados ao Núcleo Regional de Educação que disseram em uma reunião que basta escolher o público adequado. Desde onde que tem público adequado para pornografia dentro da escola? Quer dizer, se por acaso em uma redação um aluno escrever, né, o apelido do órgão sexual masculino com um R, aí a professora vai ter que corrigir ainda. Se é com 1, é com 2. E devolver ainda, e dar nota. Se escrever o aparelho genital feminino pelo apelido que está naquele livro, vai ter que corrigir se é com S ou é com C. Se houve a falha. É isto que temos que admitir? Ou aceitar numa redação, num texto, essa tal vulgaridade? Eu sei que ela está presente na internet. Eu sei que ela está presente em qualquer livraria ou banca. Eu sei que ela está presente até nos meios de comunicações, da televisão principalmente. Mas liga a TV quem quer. Acessa a internet quem quer. Compra o livro quem quer. Agora, na escola, pais mandam os filhos com uma finalidade única: adquirir conhecimento, cultura, preparar-se para os vestibulares. Discutir com um locutor, onde ele dizia, queria comparar esses escritores desse material com Machado de Assis. Não, de jeito nenhum. Isso é ofender realmente a literatura. Aí é inconcebível. É a mesma coisa, né, de nós tentarmos comparar aí, certo? Algum marginal, aí como foi dito, né, um bandido, com o nosso agricultor que está trabalhando na lavoura. É a mesma proporção. Não se pode ter querer fazer esse parâmetro. Portanto, fica aqui o meu registro, meu agradecimento, e também quem tem acompanhado na imprensa tem visto as formas trabalhadas. Na semana passada, houve 2 dias de chamado de núcleo avançado ou descentralização. Nesses debates, tentou-se levantar em alguns pontos isolados para que mudasse a cabeça de professores, de pedagogos, contrários à nossa colocação, ao nosso ponto de vista. Mas a classe de educadores é muito inteligente e não aceitou. Tomou sim o lado da ética, da moralidade, dos bons costumes, de limites e da valorosa língua portuguesa dentro do seu uso, que é considerado padrão. E não dentro da baixaria, tentado no dia a dia incluir-se através desse material. Eu não consigo entender aonde quer chegar esse programa do MEC ou do Ministério da Saúde, que começa a desmontar os valores morais de uma sociedade, desestruturar as organizações e valores. Há poucos dias lançaram uma cartilha, né, até citado aqui pelo vereador Daldim, como usar droga corretamente. Se isto é material a ser produzido, será que isso é uma necessidade da saúde? Assim como, dentro da educação,
dispensamos esses tipos de títulos de livros e que devem, sim, no meu ponto de vista, serem avaliados e retirados. Aonde pais foram entrevistados pela Rede Globo, professores, aonde pedagogos, colocando seu ponto de vista. Mas mesmo quem é contrário, tentou desviar o assunto, onde eu vi uma pedagoga dizendo que a forma com que foi retirado os livros das prateleiras, porque no texto não achou argumento para me enfrentar, tentou ir para o lado aonde desvirtuasse. E mesmo o meio de comunicação divulgou hoje, no jornal do meio-dia, colocou lá assim, né? Ex-militar, vereador e diretor, né? Linha dura. Ou seja, tentando desmerecer ainda a atitude tomada, porque o texto confrontaria algum sistema desses. Olha, fui militar por 10 anos, sargento do exército com honra, mas nem por isso fico ainda com um rótulo ou carimbo. E tenho honra desse tempo, mas soube diferenciá-lo e usar essa liderança, esse trabalho, e acho isso bem respeitado no meio político, quanto na direção da escola. E se fizermos a consulta aos nossos pais, se falarmos do Colégio São Cristóvão, acredito que eu, se não 99, né, se não 100, mas 99% dos pais nos apoiam nessa ideia de que isso não pode acontecer. E quero aqui parabenizar e saudar essa Casa de Leis por ter tido a inteligência de aprovar para que pudéssemos tomar essas medidas. E a qual atinge a vastidão, não apenas paranaense mais, mas sim no Brasil todo. Quando aqui nessa Casa de Leis, o Marcão é testemunha, uma semana antes, eu já havia solicitado que fosse feito esse requerimento e que eu não tinha a totalidade do material, que nós estávamos levantados e que eu não estaria presente naquela sessão. Eu pedi, não, deixa para a sessão que eu estiver presente se gerar polêmica. Senão, nós tínhamos levantado antes esse fato de que qualquer outro meio de imprensa do Brasil inteiro. E que seguiu-se principalmente após esse momento. Alguém, de forma maldosa, criou um e-mail, abriu, para que pudessem dar sugestões. E é lógico, só os amigos da coroa estavam opinando, até nós termos conhecimento. Aí sim, a população passou a saber e poder dar as suas sugestões. Pessoas que sequer tinham lido o livro tinham opinado lá, porque eu fiz questão de visitar a pessoa. Não, eu vi comentários, e se tratando de tal autor, mas leu esse livro? Não. Na Rádio CBN, um grande defensor, o radialista Eduardo, nos disse que nós estaríamos enganados, era um equívoco, e fez comparativos. E eu disse, você me permite que eu possa ler um trecho desse livro? Ele disse, sim, o autor fulano e tal é sempre bem-vindo a essa rádio e está sempre aberto. Eu iniciei a leitura, eles chamaram as propagandas, pedindo desculpas aos ouvintes, e voltaram depois tentando me indagar se aquilo que estava no livro era verdade. Eu disse, mas o senhor não havia dito que o livro era bom? Por que o senhor não permitiu que eu continuasse a leitura? Se era tão livre, tão normal e tão comum. Pedi também a uma pessoa que me questionou há alguns dias, a nível de Núcleo Regional de Educação, que não sei porquê, o que eles estão vendo de defender esse livro. Eu acho que a companheirada tem parte nesse livro. Pelo seguinte, ela disse, eu perguntei para ela, você permitiria a seu filho ou sua filha, com 14 anos de idade, ler esse material? Você acha que é necessário uma formação dessa dentro da escola? Uma leitura trazeria algo importante para ele? Não sou contra a termos momentos sensuais, momentos atraentes num livro, que desenvolvam e descrevam uma relação sexual, né, romântica. Pode existir, sim. Eu acho que é interessante e todo mundo gosta. Mas com palavras corretas, com citações, que a língua portuguesa é tão vasta e que nos permite podermos dizer qualquer coisa, com frases que sejam entendidas, mas dentro da literatura e das normas, sem atingir e ofender ninguém. Fui citado lá como uma pessoa, né, recalcado, ultrapassado e que não pega nada. Olha, eu acho que nem ultrapassado, nem recalcado e nem a última, certo? E digo para vocês, se for por pressão ou ameaça, não paro. E alerto os que estão tentando me ameaçar. Está terminando o mandato de vocês. Olha que não vai dar tempo para me esquecer. Meu muito obrigado.
Não havendo mais inscrição para a tribuna, passamos de imediato à ordem do dia. Solicito ao vereador Moisés Miguel Benassi, secretário desta Casa de Leis, para que faça a leitura da matéria constante. Matéria da ordem do dia. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Favorável ao projeto de lei ordinário número 21/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votação do parecer fundamentado da Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável ao projeto de lei ordinário número 21/2009. É o parecer. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em primeira discussão, a votação do projeto de lei ordinário número 21/2009. Dispõe sobre a abertura sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2010 e da outras providências. Em discussão. Em votação. Senhores vereadores, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Fim da ordem do dia. Esta presidência deixa livre o uso da palavra aos vereadores que dela desejarem fazer uso. Com a palavra, a vereadora Maria. Senhor presidente, senhores vereadores, população aqui presente, o meu boa noite. Às vezes torna-se um perigo algumas informações ou até alguns meios de comunicação que chegam até a gente e que de repente a gente talvez não consiga interpretar. Alguns são bem vistos, educativos, outros nem tanto. Eu gostaria só de esclarecer que busquei no mesmo site que um vereador aqui trouxe para esta Casa de Leis algumas informações com relação ao incentivo que alguns governos, sejam eles de qualquer esfera, trazem para o uso da droga. Eu fui buscar essa informação porque me causa arrepios e a gente acredita em todos os governos, municipais, estaduais e federais. E essa informação que aqui foi trazida, ela talvez não foi interpretada. Porque todos nós sabemos e acompanhamos através da mídia que são feitos movimentos a nível nacional e que recentemente teve a parada gay. E neste movimento que reúne milhões de pessoas, como vossas excelências podem observar, normalmente eles distribuem alguns panfletos ou cartilhas que eu chamaria de não educativas. E que dessas cartilhas, desses panfletos que nessa casa foi apontada como um governo que apoiava, não é verdade. Tanto que foram recolhidos. No município paulista, existe um movimento, uma ONG inclusive, que ela sempre está junto com os usuários de drogas para diminuir o risco. Tem algumas pessoas que buscam ajuda para sair deste inferno, eu chamaria. Algumas conseguem, outras precisam de ajuda do próprio poder público e inclusive de algumas ONGs. Esta ONG é dominada, é a lei. Ela trabalha há muitos anos nesse município paulista e começou junto com as prostitutas, a pedido das próprias, para que pudessem, então, evitar maiores danos na sua profissão. Só que essa mesma ONG estendeu o seu trabalho preventivo junto aos usuários de drogas. E lá tem o programa, nesse município paulista, tem o programa que eles socorrem, acodem, amenizam o sofrimento dos usuários. Alguns usam droga porque querem. Outros são levados a usar. E, infelizmente, caminha assim a população. Só que nós temos que pensar no trabalho social. E esta ONG
fundada há muito tempo. Desde 2002, ela distribui esse panfleto instrutivo para amenizar os efeitos causados pela droga. Alguns salvam-se, outros convivem com o problema, mas de forma mais amena. Então, esse panfleto, ele saiu deste movimento gay que teve recentemente a nível nacional, todos acompanham, saiu de lá. Então, eu gostaria só de esclarecer que não houve, assim, nenhum governo, o próprio governo de São Paulo, é contrário à utilização de panfletos dessa forma, e dentro do próprio movimento, ele aconselhou que fosse recolhido. Então, não tem aqui uma cor partidária para isso. Existe um ser humano usuário. Existe gente, existe um humano usando. Então, independente disso, independente de ser gay, de ser homo ou heterossexual, é um ser humano. E todo movimento que vai apoiar para que essa pessoa salve-se, eu acho que nós não podemos aqui ficar atacando. Essa é a minha defesa hoje, e nós temos que entender que os desvios, muitas vezes, eles são genéticos, não é por opção da pessoa, e, na verdade, se ela é colocada dessa forma, hoje mesmo eu escutei nessa tribuna, a questão dos valores morais, eu acho que nós também temos que respeitar dessa forma, respeitar uns aos outros, e principalmente as ONGs que fazem esse trabalho praticamente voluntário, porque as custas que essa ONG tem, que dá então a esse município, é um valor irrisório para o tamanho do benefício que tenta trazer a essas pessoas. O meu muito obrigado. Com a palavra o vereador Daldim. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, boa noite, senhora vereadora. Boa noite à população aqui presente. Na verdade, eu vejo da seguinte maneira. Eu acho que essa cartilha, por mais que ela tenha sido criada a fins instrutivos, não é dessa maneira que se vai resolver esse problema. E se eu talvez tenha sido não tenha conseguido interpretar de maneira correta o que estava naquela cartilha, ou que estava no site, até falado pelo senador Magno Malta, e também no programa do Ratinho, se não me engano, né? Falou isso, que estava sendo recolhido e estava sendo distribuído em escolas. Eu digo que assim, que eu estou numa distância muito grande do que está acontecendo, mas eu procurei me informar. Não é o caso, vereadora, me desculpe, de certas coisas que acontecem embaixo do nariz da gente e a gente não vai ver. Semana passada a senhora apresentou um requerimento pedindo a colocação de uma luminária onde não existe nem extensão de rede. Então, para mim, fica mais, talvez tenha sido mais difícil procurar pela distância, verificar esse problema, do que uma coisa que está embaixo do nariz da gente, né? Eu acho que essa cartilha expõe coisas que não devem estar sendo distribuídas à população, ou então, mesmo, no caso, para usuários. Eu acho que a droga tem que ser combatida de uma maneira diferente. Infelizmente, há tempo atrás, um governador do estado fez um comentário infeliz. Houve um caso polêmico no Brasil de estupro, seguido de morte. E esse governador do estado, chamado Paulo Maluf, foi numa emissora de televisão e fez o seguinte pronunciamento: ó a infelicidade do cidadão, estupra, mas não mata. Ele não estava defendendo o estupro, ele estava pedindo para que não se matasse. Isso foi usado em campanhas políticas no passado, há pouco tempo atrás. Então, o que eu quero dizer é que nós temos, sim, que alertar a comunidade do que está acontecendo. É a mesma coisa que se criar uma cartilha de como se assaltar. É um absurdo, né? Para não matar uma pessoa, então vamos ensinar como que se assalta para não matar a pessoa. É um absurdo, não tem lógica, não tem... E eu vejo da seguinte maneira, vereador Jair Brunhago, sobre o seu caso. Eu acho que o senhor, na verdade, o senhor foi muito feliz de ter alertado a
população sobre aqueles livros nas escolas. Eu não concordo com isso de maneira alguma, e posso ser chamado de retrógrado, posso ser chamado de passado, de ultrapassado, não me importa com o que os outros vão falar de mim. Eu acho que aquele tipo de material não é lugar para a escola, não. E se o senhor for em qualquer casa de qualquer cidadão de União da Vitória e mostrar o que está escrito naquele, eu duvido que 95% dos pais não seja favorável à retirada desse material da escola. Se eles quiserem, qualquer pessoa que queira comprar esse tipo de material, pode ir em banca de revista, pode ir na internet, seu pai permite, meu Deus do céu, seu pai permite que use a internet, que fique vendo. Ou então vamos colocar a revista Playboy, a Brasil, nas escolas também, porque um livro que tem aquele palavreado, né? Está aí aberto à população para jovens de 14 anos, eu não entendo, sabe? Eu não entendo aonde que eles querem chegar, aonde que nós podemos admitir que um ministro vá numa marcha da maconha, aonde a gente pode ver a publicação de livros, de cartilhas aí ensinando a usar droga, ou então da maneira que quer que seja, dizendo para não usar, para não se viciar mais, para não se contaminar de uma forma diferente. A colocação de livros em escolas que é pura pornografia, certo? Ora, aquele dia eu falei, naquela cartilha eu só consegui uma folha pela internet, mas lá tem sexo de menino com menina, menino com menino, certo? É como você ter prazer no ato sexual. Isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. Eu acho que isso aí o jovem vai ter muito tempo para aprender durante a vida. E na escola ele tem que aprender, tem tanta literatura sadia que faz bem a pessoa, o caráter da pessoa. Então seria esse o meu pronunciamento e a minha defesa. Com a palavra o vereador Castilho. Senhor presidente, senhores vereadores, preciso falar da escrita, público aqui presente. Só gostaria de dizer que literatura pobre, sem atrativo nenhum, ninguém lê, ninguém quer ler. Então, estão usando de malinagem, de sacanagem com a educação. Esse ministro da Educação teve capacidade de liberar um lote de cartilhas de onde na América do Sul existe 2 Paraguai, e passou. Distribuíram em todo o Brasil. Vocês já viram uma coisa dessa? Que vigilância ele tem, que cacife ele tem para fazer isso. Uma literatura pobre sem atrativo, só a escola merece, porque alguém compra essa matéria. Quer dizer, o adolescente é obrigado a ler uma matéria pornográfica para que tenha atrativo de ler. Isso é um crime contra a educação. Então, eu acho que, mais uma vez, vereador Jair, quero parabenizar-te, parabenizei aquele dia. Depois vi essa matéria já discorrer em partes do Brasil, inclusive no Ratinho, que eu acredito que foi reflexo daqui do Paraná, de onde saiu. Então, eu quero dizer que essa Câmara está de parabéns. Está de parabéns. Eu, certa oportunidade, vi uma matéria correr na cidade chamada Apolaquim de Curitiba. Matéria desse tipo. Vendeu tudo que é lugar. Vender é direito, na banca, vender lá na livraria. Agora, dentro da escola, isso é sacanagem, é falta de respeito com quem manda as crianças para a escola, quem manda os adolescentes para a escola. Então, eu acho que nós estamos precisando mesmo mudar os governos. Nós estamos cheios de governo desse tipo, de deixar acontecer as coisas erradas com a educação desse Brasil. Eu também queria, senhor presidente, parabenizar esse requerimento que Vossa Excelência fez, questão da capela mortuária, uma vez que, inclusive, temos ali uma área sobrando e nós temos a falta, realmente, de capelas mortuárias. E ali mesmo, quando há dois sepultamentos, ou seja, 2 guardamentos, às vezes 3, inclusive, é conciliado entre aquela empresa particular e os 2 que existem lá dentro, não é, vereador Daldinho? Se fizer mais um, com mais, vamos dizer, mais 2 separação, do lado, onde temos aquele terreno que está alheio, sem uso nenhum, vai favorecer muito a população. E, de repente, as associações de bairro, como nós falamos, não precisa estar brigando guardamento de nossos queridos, aqueles que morrem. Então, eu parabenizo o vereador muito bem, te digo que você realmente
pensou e descobriu uma maneira de nós utilizarmos um terreno que está ali parado e favorecer a população de União da Vitória. Seria isso. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Mário Lúcio. Boa noite, senhor presidente, boa noite, nobres edis, boa noite à população aqui presente, muito obrigado pelo comparecimento de todos. É bom ver essa casa de leis com a presença de vocês. Eu quero só retificar em 2 momentos, vereador Castilho, é o projeto do vereador Moisés, mas independente disso, eu quero dizer o seguinte, porque quando eu vi, o vereador Moisés põe justamente a concretização do fato. E porque existe já projeto ali dentro, até parabéns, porque ele está pedindo para que seja feito esse ano. Nós temos, é óbvio, como até me esclarecia aqui o vereador Jair, a necessidade de capela mortuária, inclusive nos nossos bairros, que talvez fosse até primordial, por nós já temos 2 capelas aqui no centro. Mas não deixa de ser interessante que se estude isso de maneira mais rápida, para que abrigue mais aqui, porque realmente já tem o terreno. Existe um projeto, inclusive, de aumento. Eu até já conheci o projeto até bonito, eu acho que vai ficar muito bom ali, e eu acho que é de bom, viu, realmente, que o governo municipal estude isso e conclua o mais rápido possível. Uma parte, vereador. Pois não? Eu peço desculpa ao vereador Moisés, é que eu peguei a matéria assim, não reparei que estava numa linha na frente. Não. Parabéns, vereador Benassi. Desculpe, faltou acho que mais um óculos em cima desse aqui para eu poder enxergar que era você o proponente. Com a palavra o vereador Clarito. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora e munícipes aqui presentes, quero agradecer aqui a presença da nossa enfermeira-chefe do posto São Brás, Eliane, representando todas as enfermeiras dos postinhos. Agradecer o pessoal lá do Lagoa Dourado que estão aqui, de outros bairros que estão vendo também, da Limeira, né? Desculpe alguns que eu não estou me reconhecendo, o secretário Marcelo, que está ali, a imprensa falada escrita, que estão aqui conosco hoje. Muito obrigado pela presença de todos. Quero parabenizar a Marli, a enfermeira da Vigilância Epidemiológica, que no dia de sábado, dia 20, coordenou a campanha da vacina da poliomielite, e que nós ainda não temos esses dados para passar para a população, mas com certeza na próxima sessão vamos ter, né, os dados corretamente. E eu quero dizer que a todas as nossas colocações dos vereadores, dos nobres edis aqui, são de suma importância para que os nossos amigos que fazem parte das nossas sessões possam estar informados do que está acontecendo na nossa Câmara de Vereadores. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Pires. Senhor presidente, senhoras e senhores, quando nós falamos em droga, em traficante, nós temos que lembrar uma coisa. A primeira coisa que nós temos que lembrar é que um pai e uma mãe, desde os primeiros meses, lutam, muitas vezes amanhece acordado com o filho, muitas vezes sem condições, tem que sair de madrugada para levar no médico, levar no hospital, e até esse filho chegar aos seus 10 anos, é muita luta de um pai e de uma mãe. E depois que eles chegam numa idade de 10, 12 anos, vem um traficante, ilude ele e passa ele a ser um usuário de droga, e que realmente ele tinha que ser atendido numa clínica, que nós não temos. E o pai e a mãe, geralmente, quando esse adolescente é viciado, e depois que ele começa a ser viciado, quando ele é de família pobre, ele passa a ser usuário e passa a ser traficante, para poder manter o vício, até que ele é preso, ou é morto por quadrilhas de gangue,
de antidroga. Quem sofre é o pai, a mãe, a família inteira. E eu venho dizendo há muito tempo, já há 8 anos atrás, aí, desde que eu estou como vereador, eu venho dizendo que as drogas é a raiz da violência. Tudo que você for ver nas delegacias, roubos, assalto, a maioria é porque tem um que é drogado, tem um que é viciado, fez porque estava drogado. Então a minha opinião é uma só. O traficante bom é o traficante morto. Esse é o melhor traficante que existe. O traficante morto é o traficante bom. E sempre digo, aquele que defende, quer defender o traficante, que pegue e leve embora. Fique com ele lá na casa, faça cafezinho, dê um leitinho quente para ele, até que ele mate o filho, mate o pai, ou mate o outro. Então, para mim, o traficante bom é o traficante morto. Muito obrigado, senhor presidente. Nada mais havendo, agradecemos a presença dos senhores edis e convocamos a próxima sessão ordinária para o dia 29 de junho de 2009, em horário regimental. Senhores, obrigado e boa noite.